Os filhos são espelhos dos pais. Essa frase carrega uma verdade tão firme que ela está demonstrada na Bíblia. E ela foi escrita há tantos anos atrás. E hoje se comenta através de psicólogos, através de livros, mas na Bíblia a gente já tinha essa indicação de que os filhos, eles apenas reproduzem aquilo que eles viram dentro de casa. Se você quiser saber a prova, está escrito lá em Gênesis 22:7. E eu quero compartilhar com você. Quando a história aconteceu quando Abraão levou Isaac para o momento de sacrifício do cordeiro, mas que Isaac era o próprio sacrifício. Gênesis 22:7 diz: Quando Isaac disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão. Eis-me aqui, meu filho, perguntou-lhe Isaac. Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? O que você acha que pode ter passado naquela cena? Abraão e seu filho saíram para um momento de adoração, em que Abraão se retira da casa e se distancia para construir um altar e leva alguns utensílios junto com ele. Os utensílios eram o cutelo, a lenha, o fogo e o cordeiro. Porém, nesse dia não existia cordeiro. E foi exatamente essa a pergunta que o Isaac fez ao pai Abraão. Pai, temos todas as coisas que sempre carregamos para um momento de adoração, mas onde está o cordeiro? A questão que me chamou a atenção nesse verso não é simplesmente a junção dos utensílios, mas era a criança saber o ritual. Ele sabia que era hora do hábito de adoração. Ele acompanhou o pai. Ele sabia que ao pegar aqueles utensílios, uma coisa em seguida aconteceria: a adoração. Ele sabia que o pai iria se retirar para um momento de meditação, para um momento de louvar a Deus, para um momento de buscar a direção de Deus. Se não fosse um hábito constante, provável seria que Isaac ali não estaria, porque ele não teria nutrido a mesma reverência que o pai. Mas por ver constantemente o pai fazer, ele também fazia. E ele está acompanhando o pai nesse momento, né? Eu falo isso porque eu estava assistindo um vídeo de um casal e eles falam com muito orgulho que eles têm o prazer de ver os filhos, os dois filhos, seguindo os mesmos caminhos de Deus que eles instruíram na infância. Mas além deles falarem disso com tal orgulho, eles contam as experiências que eles viviam e como eles introduziam os filhos e como eles falavam para os filhos que eles precisavam também experimentar a presença de Deus, porque eles já haviam visto dentro de casa. Eu passei o período do Natal e do Ano Novo com uma família de amigos. E ali eu tive algum momento para conversar com uma das filhas que não está mais na igreja, e eu perguntando para ela o motivo pelo qual, porque ela é filha de pastor, e ela dizia: não entendo porque algumas regras, não entendo algumas situações, não entendo as coisas da Bíblia. Os filhos são espelho do pai. Às vezes os pais, eles têm muito para dar de conhecimento fora de casa, mas dentro de casa acaba ali negligenciando. Tem um verso na Bíblia que diz que a gente precisa cuidar da nossa casa primeiro,
Porque se a gente não cuida da casa, a gente é pior do que os pagãos. Os incrédulos. Tem outros versos também que dizem: se Deus não cuida, em vão vigia a sentinela. Isso quer dizer que se Deus não está presente, tudo o que faremos para tentar ensinar os filhos será em vão. Eu não tenho filhos ainda, mas eu já compreendo que Deus ele está me ensinando que antes de vir os filhos, eu preciso aprender a como ter os filhos. Antes de eu querer ensinar eles sobre Deus, eu preciso aprender de Deus antes. A obediência começa comigo. O hábito de buscar a Deus começa comigo. Quando vier os meus filhos, eles vão ver que é algo que eu faço no meu dia a dia como um hábito constante. Não é algo que eu vou fazer por obrigação, porque eu tenho uma religião que fala para eu fazer tais rituais. Não é porque eu vou estar obrigando eles a fazerem. Os filhos vão fazer aquilo que os pais fazem. Seguindo mais adiante nesse versinho, outra coisa que me chamou, nesse capítulo, quero dizer, outra coisa que me chamou bastante a atenção, Gênesis 22, 9. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. Por que a gente não lê que Isaque saiu gritando, dizendo que o pai era louco? Esse homem quer me sacrificar! Por que a gente não lê um relato desse? A gente lê que ele amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. Claro, Isaque era uma criança, provavelmente naquele período, né? Ainda estava ali aprendendo como adorar a Deus, como se fazia a dedicação, como se buscava. Mas não é simplesmente porque o pai era mais forte que o colocou ali na lenha para ser o cordeiro. O sacrifício, quero dizer. Aqui me mostra mais uma lição. Isaque, ele confiava no pai. Ele sabia que o pai vivia uma vida de entrega a Deus. E por essa vida, esse exemplo, por muitas vezes ele vê Deus atuando na vida do pai. Ele tinha um temor pelo pai. Ele sabia que a palavra de Deus era ordem através da convivência do pai com Deus. Através das histórias que o pai contava, através das coisas que ele presenciava de Deus com o pai. Às vezes a gente quer forçar as crianças. Você tem que fazer isso porque eu tô mandando. Pra quê? A gente vai perder a autoridade mais cedo ou mais tarde. Porque o título de pai ou mãe não significa que eu tenho o total controle, que eu tenho a última palavra sempre. Significa que Deus me deu um presente de educar as crianças no caminho do Senhor. Educa a criança no caminho do Senhor. E por mais que ela se torne, e quando ela se tornar velha, jamais se desviará do caminho. É sobre isso. É ensinar aquilo que eu vivo, porque ninguém consegue ensinar aquilo que não é, que não vive, que não viveu. Eu me pergunto, como é que está a minha condição nesse momento? O que ainda eu não submeti à vontade de Deus? Você já se fez essa pergunta? Você está vivendo nesse momento uma entrega a Deus em que você sabe que quando chegar a sua hora,
você vai viver do exemplo? Ou você vive numa condição em que você controla a situação porque você é o maioral? Eu tenho as minhas lembranças das coisas que eu vivi na infância. Agora, porque eu não vivi tal experiência na infância, isso não me dá desculpa de que, eu não vivi, é assim que eu sou, é assim que eu vou morrer. Foi assim que eu aprendi, não sei mais nada. Deus é um Deus de misericórdia. E tudo que Ele deseja é que a gente vá até Ele e fale: Senhor, essa é a minha história, eu não quero mais ela. Muda. E Deus vai colocando pessoas no nosso caminho. E Deus vai trazendo conteúdo. Porque muitas das vezes a gente quer aprender sobre Deus, mas a gente passa ali alguns minutinhos com a Bíblia, se é que a gente lê, e muitas horas nas redes sociais, e muito filme, muito série. E aí, o tempo de comunhão com Deus, o tempo de querer conhecê-lo, o tempo de querer ter Ele na nossa vida, o tempo de intimidade com Deus. Saiba também que a nossa forma de ter intimidade com Deus vai refletir na forma com o nosso cônjuge. Porque a gente não sabe conversar com o pai, a gente também não vai saber conversar com o cônjuge. Nossa família vai se desestruturando. E os filhos vão repetir a mesma coisa no legado deles, se eles não acordarem para entender que Deus tem um propósito para todos. O nosso propósito é viver por Ele. O nosso propósito é buscá-lo. O nosso propósito é conhecê-lo. É conhecer quem Deus é, a bondade dEle, a soberania, o amor dEle por nós. Saber que vai existir momentos difíceis, mas porque Ele vai estar nos testando ou nos provando para saber se a gente realmente quer. Quantas situações você viveu em que você não sabia se Deus estava com você porque Ele estava em silêncio? Às vezes, o silêncio de Deus é o momento em que Ele está nos ensinando a esperar. Eu falo isso porque essa manhã mesmo eu estava pedindo algo para Deus assim, repetidamente, várias vezes, e eu falava: Senhor, eu quero isso, Senhor, eu quero isso até tal tempo. E aí eu abri o YouTube para ver alguma meditação e abri o vídeo que eu senti vontade de parar ali. Eu abri esse vídeo. Quando eu abri o vídeo, no início a moça que estava falando, que é uma das moças que me discipula, ela começou a dizer sobre o silêncio de Deus. E eu estava assim: uau! Senhor, obrigada. Às vezes a gente lê a palavra, às vezes a gente ora, mas Deus fala com a gente através de outras pessoas. Mas se a gente só abre o nosso momento de lazer para as coisas que o mundo oferece, é assim como a gente vai ver a visão da vida. A gente vai ter a visão de como educar os filhos, como os filmes ensinam. A gente vai ter a visão de como ter relacionamentos, como os filmes ensinam. Porque a gente passa tanto tempo ali que isso nos molda. A Bíblia fala: a gente é moldado pelo que contemplamos. Deus é bondoso e misericordioso, não importa o seu passado, não importa o que você fez, que deixou marcas no passado. Deus, Ele sempre vai estar à disposição, nunca é tarde. Sempre vai acontecer no momento certo. Quanto tempo mais vai precisar que Ele espere que você se renda?
Quantas vezes mais vai precisar que ele te diga e te mostre, filho, volte-se para mim, tô aqui por você. Gênesis 22:10. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão! Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faça. Pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Lendo a história de Abraão, a gente sabe, ele esperou 100 anos para ter o filho dele. 13 anos depois de ter tido o filho com Agar, segundo a vontade deles, que não era a vontade de Deus, porque Deus estava demorando. E Deus falou: esse não é o filho que eu tenho para ti, você vai ter no momento certo. Então, 13 anos se passaram e quando Abraão atingiu a idade de 100 anos, nasceu Isaac. O único filho, o filho da promessa. Agora sei que me temes, que temes a Deus. Desculpa, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho da promessa. Como um homem que queria tanto e desejou tanto algo, após de receber, foi submisso a Deus. Como ele foi capaz de crer, ele caminhava junto, ele entendia os planos de Deus para a vida dele. Se Isaac era o filho da promessa, Deus tinha algo para ensinar ele ali. Deus não iria permitir que ele sacrificasse o filho dele. A mentalidade dele estava caminhando junto com a mentalidade de Deus naquele momento. É como se quando uma pessoa te faz uma pergunta e lá no fundo você tem uma impressão de que ela está querendo te examinar de alguma forma. Eu estava conversando com uma amiga e ela falou assim: você me espera um pouquinho? A gente estava saindo do ensaio do coral da igreja. Você me espera um pouquinho? Eu quero conversar algo com você. Eu falei assim: tá bem, né? Nunca falou isso pra mim. Achei meio que um privilégio, eu fiquei me achando assim. Ela quer me pedir um conselho. Ela falou que queria pedir um conselho. Então ela chegou pra mim depois e falou: então, tô passando por essa tal situação com a menina com quem eu moro. E às vezes eu acho ela um pouco egoísta e tal. E aí eu gostaria de saber o que eu posso fazer, porque aconteceu isso, isso e isso. O que você acha? Naquele momento, eu pensei: Senhor, me direciona o que eu posso falar. Mas as minhas palavras, eu percebi que não estavam saindo de mim, que elas eram algo que vinha de Deus. Primeiro, porque eu tinha um sorriso no rosto. E eu falei com muita calma, dizendo: presta atenção um pouquinho mais na situação, porque às vezes ela falou que ela estava tendo problema com a janela aberta e à noite ela não gostava de ter a janela aberta. E a janela estava aberta às vezes. E elas já haviam conversado sobre isso. E eu falei assim: presta atenção, porque pode ser que às vezes a janela abriu porque o vento bateu. Então não quer dizer com total verdade em que ela abriu a janela e simplesmente quebrou o combinado entre vocês. Conversa, comunicação é algo muito importante. E aí você pode chegar de um jeitinho e falar assim: nossa, eu acordei com tanto frio à noite, menina, porque a janela estava aberta. E aí você pode ouvir ela falando o motivo, se ela mesmo abriu ou se ela esqueceu, porque pode acontecer. E eu falei que Deus
era um Deus bondoso. Eu falei de Deus naquele momento, não sei como. Eu falei de Deus. E eu tava assim, uau, Senhor, obrigada. Porque essa sim foi uma resposta de sabedoria. Eu não entrei no que ela estava falando, de dizer essa menina realmente é mesmo egoísta. Mais tarde, naquele mesmo dia, eu recebi uma mensagem dela me convidando para sair com ela e com os amigos para ir para um local de piscina, para nadar. Quando ela me fez essa pergunta, eu senti no meu coração que, quando ela me fez o convite, quer dizer, eu senti no meu coração que a pergunta que ela havia feito mais cedo era para me testar, para saber que tipo de pessoa eu era, para que ela me tivesse por perto ou não. Uau! Eu nunca comentei com ela sobre isso, de que eu tive essa percepção. Por quê? Porque mais tarde, quando a gente estava lá no momento da piscina, a moça de quem ela falava, que é a que mora com ela, também estava na piscina. Não faria sentido essa mesma moça tá lá e elas brincando e elas conversando de boa entre elas. Então eu compreendi. Nós estamos sempre sendo testados. Vamos pedir a Deus sabedoria nas coisas que fizermos e falarmos, ou vamos querer ter os aplausos e dizer que fomos nós, é porque eu sou boa. Não, eu não sou boa. É tão fácil falar mal do outro. É tão fácil se gabar. Mas Deus é bondoso e misericordioso e Ele nos usa até mesmo quando a gente não merece, para a honra e glória dEle, porque Ele está cuidando da gente. Mas a gente só vai perceber o cuidado dEle quando a gente pedir: Senhor, permita que eu te conheça, permita que eu te busque, me ajuda a te buscar, pois eu não tenho vontade. Tá tudo bem, pode dizer, fala a verdade, que você não tem vontade de pegar a Bíblia e ler. Fala, tá tudo bem. Leia a Bíblia. Nós estamos repletos de conhecimento, de sabedoria, de exemplo. A gente sabe quem foi Abraão, pai da fé. Isaac, muitas vezes a gente lê que Deus vai abençoar Isaac por conta do pai, Abraão, que ele teve. Por amor a Abraão, eu vou te abençoar, Isaac. Por amor a Abraão, eu vou te abençoar, Isaac. Seus filhos, seus netos e bisnetos podem viver coisas extraordinárias por conta da decisão que você tomou hoje. Eu estava vendo um outro vídeo e esse casal falou que o filho casou com uma moça de uma família que eles admiram muito, família pastoral. E aí ele estava contando que quando ele ficou noivo, ele já começou a ser convidado para uma espécie de encontro de família que eles têm de 4 em 4 anos. E eles falavam que nesse encontro de família, eles juntam todas as crianças e eles mostram fotos e contam histórias de como Deus guiou a família deles. Uau! E vai passando de geração em geração e crianças novas vão chegando e eles vão continuando contando as histórias para que as crianças cresçam naquele ambiente de vontade de ter Deus e de ter a mesma experiência e de admirar, uau, como é bom estar na presença de Deus, como é bom ter Ele perto, olha as coisas que Ele faz. Chegou a nossa hora também, começa agora. Ah, meus filhos já estão grandes, não importa, começa agora. A gente ora de joelhos, ah, mas olha, eu não aprendi com meus pais, não importa, a nossa vida de fé é individual, a salvação é individual. Começa conosco, porque quando chegar o momento do juízo, é sobre a minha vida, é sobre as minhas escolhas. Não vai ser sobre como você, pai, influenciou apenas. Isso vai ser com eles, porque é individual. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. E um dia vamos ouvir
o nosso anjo dizer a mesma coisa, pois agora sei que temes a Deus, porque não me negaste o teu salário, o dízimo, porque não me negaste a educação dos teus filhos, porque não me negaste o teu tempo de diversão através da Bíblia. Não estou dizendo que é pecado assistir filmes, séries, não estou dizendo isso, eu estou dizendo aquilo que a gente passa mais tempo. Para mim também está sendo um aprendizado. E como eu tenho visto a bondade de Deus em coisas tão simples. Mas a gente não vai ver as coisas simples se a gente não se educar a conviver com as coisas simples. A gente não vai ver o extraordinário de Deus se a gente não submeter à vontade de estar na presença dele. E olha só, uma coisa linda e muito legal. Se você está começando agora, que está sendo um desafio, saiba que pode ser mais doce a caminhada para frente. Porque agora pode ser mais fácil assistir um filme, uma série, ficar nas redes sociais. E às vezes a gente acaba ficando, mesmo tendo essa jornada, a gente acaba tropeçando, porque somos seres humanos, a gente não vai ser perfeito, mas a gente vai tentar sempre andar na perfeição. Mas vai chegar um momento de que tanto ler a nossa Bíblia vai se tornar uma coisa gostosa. E a gente vai querer ver mais do poder e o agir de Deus na vida dessas pessoas. E a gente vai ver que na nossa vida acontece o mesmo, que Ele é o mesmo Deus do passado, do presente, do futuro, será o mesmo, porque Ele é amor, Ele se importa conosco. E a gente vai começar também a ver detalhes que antes a gente não via. A gente lê a história 1, 2, 3 vezes e a gente cada vez vê uma coisa diferente. Eu li Gênesis, quantas vezes eu li Gênesis? Quantas vezes eu li a história de Abraão e Isaac, cresci lendo. Mas só agora, hoje, quando eu estava lendo... não, foi ontem à noite, desculpa. Ontem à noite, quando eu estava lendo, eu tive esse entendimento desses versos. Uau, Deus, me ensina mais de Ti. Vamos pedir para Ele. Ainda dá tempo. Deus ainda é o mesmo, Ele ainda se importa conosco. Ainda dá tempo. Que nossa oração seja: Senhor, quero entregar tudo a Ti sem reservas, sem medo. O Senhor quer o melhor para mim, porque o Senhor me ama. Assim como Isaac entendeu que o pai dele queria o melhor para ele, porque o pai dele estava sempre caminhando com Deus. E através do pai ele conhecia o Deus bom, que era Deus. Ficou estranha essa parte, né? Através do pai ele sabia que Deus era bom. Que possamos também querer conhecer a bondade de Deus na nossa vida. Que Deus te abençoe e que a bondade do Senhor te alcance. Amém.